Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei do meu intercâmbio. 2 meses, quase 2 meses, na verdade foram 6 semanas que eu fiquei lá. E aí muitas de vocês estavam confusas, não sabiam o que eu tava fazendo lá, mas eu já gravei vídeo no canal explicando. Quando eu tava indo pro Peru, eu gravei um vídeo explicando, vou deixar os vídeos todos linkados aqui. E os que eu gravei também durante o período que eu tava lá, que eu contei mais um pouco. Mas eu vim aqui responder algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram e também falar sobre valores, sobre o que eu tava fazendo e tudo mais. Não esquece de deixar o like pra mim, que é muito importante, e de se inscrever aqui no canal. Onde eu estava? Eu tava no Peru, mais especificamente em Lima, na cidade de Lima, fazendo um intercâmbio voluntário pela AESEC. Meu escritório é da AESEC de São Carlos, então tudo que eu falar aqui pra vocês é relacionado a esse escritório, porque tem vários escritórios no Brasil, e aí os valores mudam de acordo com cada escritório, sabe? Então como que é esse intercâmbio voluntário? Você vai lá fazer, obviamente, um trabalho voluntário, e você pode trabalhar tanto em ONGs, quanto em escolas, em hospitais, tem vários tipos de trabalho. E aí você que vai escolher qual trabalho você quer fazer. Então você entra no site da AESEC e vão ter milhares de trabalho para você escolher em diversas áreas, diversas, gente, muita mesmo. E isso é muito fácil, muito simples. Eles dão todo o suporte pra você e tal. Enfim, eu tava fazendo um trabalho voluntário em uma escola de crianças. Não era uma ONG. Caso você queira muito trabalhar numa ONG especificamente, eu sugiro que você já deixe isso bem claro. Fala assim, ó, gente, eu quero ir, mas eu quero trabalhar numa ONG. Que daí vai tudo dar certo. Eu acho mais legal você trabalhar em ONG, porque eu acho que é mais gratificante ainda, sabe? E o meu trabalho era relacionado a artes e reciclagem. Então, a gente fazia muitos projetos com as crianças relacionados a isso. Sabe, a reciclagem, a gente usava muita garrafa PET, ensinava eles a reciclar mesmo os materiais que tinham lá na escola pra você poder fazer várias outras coisas. Então a gente fez carnaval, por exemplo, um dia, e aí no carnaval, no último dia, né, a gente fez vários tambores pra eles com caixa de sapato, eles ajudaram a fazer chocalho, a gente fez confete, tudo isso com material que já tinha lá, a gente não precisou comprar nada. Eu sempre quis ir pro Peru, eu acho que é uma cultura muito legal e realmente foi a confirmação, porque o Peru é um país muito legal, muito lindo, com muita cultura, a comida deles é maravilhosa e é assim, uma comida barata até, sabe? Mas eu, se fosse hoje, não teria escolhido ficar em Lima, porque Lima é uma cidade muito globalizada, gigante, tem tipo 10 milhões de habitantes. E aí não dá pra você sentir tanta cultura peruana, sabe? Por ser muito globalizado. Então se fosse hoje, se eu posso dar uma dica pra vocês, é escolher uma cidade menor. Na verdade, eu escolheria um projeto em Cusco, porque Cusco, gente, aquela cidade é maravilhosa. Assim, sério, é incrível, uma energia incrível. Machu Picchu foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido pra Machu Picchu, porque é maravilhoso, vale muito a pena. Então o Peru é um país que dá pra você viajar muito. E dá pra você viajar de boa nos fins de semana, dá pra você tirar folga do trabalho pra viajar também. Isso é bem legal, você poder viajar e pode conhecer, né, muitas coisas, então já é uma coisa a mais. E agora eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram no Instagram. A maior pergunta é, quanto custa? E aí eu fiz uma média aqui, eu perguntei pra galera da AESEC de São Carlos quanto que fica normalmente, né, o intercâmbio. E aí esse intercâmbio voluntário você precisa pagar 4 coisas, basicamente. Que é a sua passagem, o seu seguro-saúde, que é obrigatório, você tem que fazer seguro-saúde, a taxa da AESEC do escritório daqui do Brasil, no caso da AESEC de São Carlos, e a taxa da AESEC lá do escritório do país que você vai. Então são valores, são coisas que podem variar, tá, gente? Porque isso aí varia de país pra país, qual intercâmbio você vai fazer, qual escritório você tá, varia tudo. Mas eu tô fazendo uma média do meu intercâmbio. A taxa da AESEC de São Carlos, normalmente pra você fazer esse intercâmbio, é de R$1.690. Mas, se você conseguir pagar 5 dias depois, até 5 dias depois que você for aceita no projeto, aí ela baixa para 1.290 à vista, ou se não, 1.450 parcelado em 4 vezes. A taxa da AESEC do escritório de Lima, que foi a cidade que eu fiquei, era de $70. Essas taxas são para a própria manutenção dos escritórios, para eles continuarem existindo. E o meu seguro-saúde, que foi feito aqui, foi R$600. E lá, eles são, dependendo do projeto que você tá, você vai ter ou uma alimentação inclusa por dia, ou 3, ou 2, isso daí pode variar. Mas a média geral de gastos, eu falei com as meninas da AESEC, contando já, tipo, passagem, alimentação que você vai gastar lá, viagem e tudo mais, você gasta nesse intercâmbio de 6 semanas uns R$4.500, contando com tudo, tipo comida, viagem, né, como eu falei. Se você comer num lugar mais barato, menos. Se você não viajar, muito menos, porque viagem é um pouco mais caro, né. O Peru, por exemplo, você não precisa de visto, então você não precisa de passaporte, você pode entrar só com RG. Então se você não tiver passaporte, já é um gasto a menos, porque custa um pouco pra tirar, né. E basicamente os gastos são esses.
Aí, outra pergunta. Como você lida com a saudade do Brasil, família, nessas viagens longas? Dá muita saudade, eu sinto muita saudade da minha família, dos meus amigos. É difícil, sabe? Às vezes você fica lá querendo voltar. Mas eu acho que é você pensar no objetivo que você tá fazendo seu intercâmbio e pensar que é temporário, sabe? É temporário, são só 6 semanas, então vai passar, vai chegar uma hora que você vai voltar pro seu país e você vai reencontrar todo mundo. Então pensar que é temporário eu acho que é a melhor coisa. A família que você está fornece refeições ou você se vira? Está incluso uma refeição no trabalho? Então, como eu falei, normalmente está incluso uma refeição. A minha família, ela deixava eu comer tudo que tinha na casa. Então, qualquer coisa que eles compravam no mercado, eu podia cozinhar, eu podia usar os ingredientes que eu quisesse, sabe? Mas não tinha uma refeição pra mim, tipo, eu não chegava em casa e tinha almoço ou tinha janta, eles não preparavam as refeições. Porque eles não tinham esse hábito, eles comiam fora a maioria dos dias. E quando eles cozinhavam lá, normalmente eu não tava, porque eu tava no trabalho. Mas assim, eu tive acesso à comida, sim. Podemos escolher o lugar? Como funciona esse intercâmbio? Então, como eu já falei como funciona, você pode sim escolher o lugar. A ESEC tem vários países disponíveis, então é só vocês entrarem em contato com o escritório de São Carlos, que eles são muito atenciosos. Eu vou deixar o link aqui no box de informação e tem muitos países para você escolher. Eu fiquei em dúvida entre Peru e México, porque eram 2 lugares que eu queria muito conhecer, mas aí eu optei pelo Peru. Não sei porque eu optei pelo Peru, na verdade, mas foi uma ótima opção, porque é muito legal, gente, você poder viajar e quando você mora no país, assim, tipo, mais tempo, por exemplo, 6 semanas, você realmente conhece a cultura. Quando você vai só viajar a turismo, fica 1, 2 semanas, não dá pra você conhecer tão bem assim. Como funciona? Você vai sozinha ou vai em grupo de brasileiros contigo? Eu fui sozinha, só peguei e fui, mas se você quiser, você pode ir com alguma amiga sua. Mas assim, se a sua pergunta é se vai todo mundo junto no mesmo dia da ESEC, não. Cada um vai num dia, cada um por si, você que compra suas passagens, entendeu? Mas tem uma galera que tá fazendo intercâmbio lá. Em Lima, devia ter, sei lá, uns 100 brasileiros. Não estou brincando, porque eu tava num grupo que tinha uns 70 e devia ter mais, sabe? Então sempre tem uma galera fazendo intercâmbio, você vai conhecer muita gente. Todo intercâmbio você conhece muita gente, eu acho isso muito legal. Para qualquer trabalho voluntário é necessário saber inglês? Não, eu acho que não tem pré-requisito, você não precisa saber inglês. Sempre é bom você saber inglês, porque é uma língua que muita gente sabe e aí te ajuda você a se virar. Mas, por exemplo, se você for pro Peru, não. E você nem precisa saber espanhol também, porque português e espanhol é muito parecido e aí você consegue meio que se comunicar, sabe? Você não vai, tipo, passar fome. Qual foi a maior dificuldade de passar o tempo no Peru? Transporte. É um caos, é muito trânsito, a cidade é muito caótica, é um trânsito pior que São Paulo, assim. Os ônibus, eles são ônibus de empresas privadas, não são da prefeitura, do governo, sabe? Então, por exemplo, você coloca lá no Google Maps e tal, e não aparece qual ônibus você tem que pegar, entendeu? Você tem que baixar outro aplicativo. Mas depois que você se acostuma, fica ok, sabe? É só um pouco confuso. Acho que essa foi a maior dificuldade. Comida pra mim não foi uma dificuldade, porque eu amei a comida deles. Espanhol, né, foi um pouco, porque eu não sei espanhol, mas meu espanhol até que, tipo assim, eu entrei lá sabendo zero e agora eu sei um pouco. Você ficaria mais tempo em Lima? Eu não ficaria mais tempo, gente, porque eu trabalho, né? Então isso acaba que atrapalha um pouco o meu fluxo de trabalho, porque eu ficava o dia inteiro lá na escola com as crianças e tal. Esse tipo de intercâmbio voluntário é pra você sair da sua zona de conforto mesmo. Não é pra você ir achando que vai ser uma viagem pra Disney de férias, porque não vai. Você vai passar perrengue, dificuldade, você vai ficar com saudade, você vai ter que andar, às vezes, por exemplo, demorava 1h30 pra chegar de ônibus no meu trabalho, 1h30 pra voltar. Então vão ter dificuldades, mas eu acho que o legal é você, no fim, ver que você superou essas suas dificuldades. Isso que é o mais legal. Em algum momento você se arrependeu do lugar que escolheu ir? Não que eu me arrependi amargamente, mas eu, como eu falei, eu não teria escolhido uma cidade tão grande. Eu teria escolhido uma cidade menor, porque daí eu ia conseguir sentir mais a cultura do país. E porque Lima é uma cidade muito caótica, gente, muito trânsito, então acaba estressando, sabe, um pouco mais. Você acaba perdendo muito tempo se locomovendo de um lugar para o outro, tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. Como é a segurança aí? Bom, Peru é um país da América Latina e aí vocês já imaginam que não seja tão diferente assim do Brasil. Mas eu não me senti muito insegura na maior parte dos tempos lá em Lima, apesar de ser uma cidade grande e perigosa. É perigoso como o Brasil, gente, sabe? Você tem que ficar esperto, você não pode ficar, né, tipo, bobeando com o celular, esse tipo de coisa. Mas eu me senti mais segura até do que no Brasil, porque lá eles não têm muito acesso a armas de fogo, então tem muito mais furto do que... É muito difícil alguém apontar uma arma na sua cara ou alguém estar armado, entendeu? Normalmente é furto mesmo. Então acho que isso dá uma tranquilidade a mais. Conseguimos escolher o local que vamos ficar ou recusar o local determinado? Ela tá falando da moradia. Não, você não pode escolher a moradia, eles vão te designar uma host family e você vai ficar lá. Claro que se você chegar lá e tiverem coisas assim, se você não estiver tendo o mínimo pra você viver, né, tipo água, luz...
Porque assim, você pode ficar em casas bem humildes, tá, gente? Tem pessoas que ficam em casas de pessoas com uma condição financeira melhor, e tem pessoas que ficam em casas de pessoas bem humildes, e isso é uma coisa, tipo, aleatória, não tem como você escolher. Mas se você estiver se sentindo insegura na casa, se tiver acontecido alguma coisa que te deixou muito mal, sabe? Aí você pode conversar com eles e eles podem arranjar outra host family pra vocês. Tudo é uma questão de conversa. Mas saiba que você pode ficar numa casa, por exemplo, praticamente na favela. Eu tive uma amiga que estava no projeto comigo que o bairro que ela morava era praticamente uma favela, era um bairro bem perigoso. Mas, apesar disso, ela amava, porque ela falou que a host family dela era sensacional, eles cozinhavam pra ela todo dia, que eles eram muito legais, muito, sabe, acolheram ela super, e ela falou que ela nem se sentia com medo lá, porque ela já tinha entendido como funcionava tudo, então ela não se sentia ameaçada e ela não quis trocar. A única coisa que eu acho é que você tem que ir aberta a saber que você vai passar uns perrengues, tipo, 100% de chance de você passar perrengue. Algum perrengue você vai passar. Então você tem que ir com a mente bem aberta e entender que assim, você pode cair tanto numa casa ótima, tipo a minha casa era num bairro super bom, tinha internet, tinha água quente. Mas você pode cair numa casa que não tenha tudo isso, mas também pode ser uma família incrível. Então, se você for fazer esse intercâmbio, você tem que estar com a cabeça bem aberta a conseguir resolver os perrengues que você vai passar, entendeu? Que eu acho que é justamente pra isso, esse tipo de intercâmbio, pra você crescer mesmo, pra você resolver seus problemas, conseguir se virar sozinho, esse tipo de coisa. E é isso, essas foram as dúvidas que vocês tiveram. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, só me perguntar aqui nos comentários. E aí, caso vocês queiram saber como que foi minhas semanas lá, eu gravei acho que 2 vídeos enquanto eu tava no intercâmbio, mostrando um pouco mais das crianças, como que era meu trabalho, pra vocês matarem a curiosidade. E também tem destaques no meu Instagram, que eu falei bastante com vocês lá pelo Instagram. Acho que no Instagram foi o lugar que eu mostrei mais coisas, então me sigam lá e vão lá ver os destaques, que daí vocês vão ter mais ou menos uma noção de como que é, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!